O Internacional está cada vez mais próximo de anunciar o lateral esquerdo Alexandro Bernabei. Por 4 temporadas, o Inter está na Escócia avançando nas conversas e pode inclusive fazer este anúncio já nesta quinta-feira, no dia 2 de janeiro. O empresário do jogador desmente, afirma que não há ainda um acordo fechado entre Internacional e Celtic e que algumas barreiras precisam ser vencidas do ponto de vista de valores, que ainda estão sendo negociados entre as duas partes. Do lado do Inter, o negócio é dado como praticamente fechado. E na imprensa escocesa também já se noticia o lucro que o Celtic terá a partir da liberação deste jogador. Nesse vídeo, a gente atualiza as últimas de Alexandro Bernabei no Inter, as conversas que acontecem na Escócia, tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos atualizar as últimas situações, as últimas informações que eu obtive sobre as conversas do Inter com o Celtic da Escócia por Alexandro Bernabei. Conversas essas que acontecem lá em Glasgow, na Escócia, onde André Bazuco, executivo de futebol, tem se reunido com os dirigentes do Celtic, tá? No início da tarde, alguns colegas, o Lucas Colar, o Juliano Machado, trouxeram a informação de que o Inter fechou com o Alexandro Bernabei, tá? Que as bases para negociação, elas foram todas acertadas, que as arestas elas foram aparadas e apenas questões burocráticas separam o Internacional do anúncio do jogador lateral esquerdo de 24 anos, tá? Essa informação, ela é repercutida também na Escócia. E aí aqui eu trago alguns detalhes em relação a isso, tá? Na Escócia se diz que o Inter vai pagar 4,5 milhões de libras. A matéria ela é do Daily Record, que traz como manchete, inclusive, o lucro que o Celtic vai obter a partir da liberação do Bernabei. Porque o Celtic pagou 4 milhões de euros. E se a gente disser que está vendendo por 4 milhões e meio de libras, isso dá em euro algo na casa dos 5,5, quase isso, mas mais do que 5 milhões de euros. É um lucro importante que o Celtic vem tendo. Além disso, o Celtic vai manter um percentual do jogador na negociação que o Internacional estaria fechando com eles. Tudo isso dá um tom de que o negócio ele está praticamente fechado. Entretanto, eu conversei nesta tarde com Juan Pablo Oger, o empresário de Alexandro Bernabei, um argentino, empresário de Alexandro Bernabei, que é quem está, enfim, representando o Bernabei nessa negociação e acompanhando de perto as conversas entre Internacional e Celtic da Escócia. E o Juan Pablo Oger me garantiu que não há um acordo ainda entre Inter e Celtic. É verdade, existe um encaminhamento, existe um avanço, existe, por exemplo, um ponto que é muito importante nessa negociação, que é um afastamento do Palmeiras até então. O Palmeiras não veio, não apareceu, não sinalizou essa proposta que poderia vir de 7 milhões de euros pelo Alexandro Bernabei, o que é importante para que o Inter tenha tranquilidade nessa negociação, mas ele disse para mim, me garantiu, não está fechado ainda. Pode fechar na quinta-feira? Pode fechar na quinta-feira e ser anunciado na quinta-feira. Mas hoje, 1º de janeiro, ainda existem arestas a serem aparadas. Ainda existem debates acontecendo. O lado do Internacional que quer baixar um pouco o valor, o lado do Celtic que quer aumentar o seu percentual de direitos econômicos. Detalhes contratuais que ainda estão sendo estabelecidos entre Internacional e Celtic. Entre Inter e Bernabei, já estava tudo muito bem encaminhado. O Bernabei terá contrato com o Internacional de 4 temporadas, ou seja, 2025, 2026, 2027, 2028, em uma das maiores negociações da história do Internacional. O Bernabei custando estes 5,5 de euros, 35 milhões de reais, convertendo da Libra para o Real, ele se torna uma das compras mais caras da história do estádio Beira-Rio, da história do Internacional. A depender da cotação, a depender de como que tu faz essa conversão de valores, se é em euros, se é em libras, se é em reais, mas é uma das negociações mais caras, se não a mais cara da história do Internacional. Contrato de 4 anos, mas que ainda carece do anúncio. Existe muita expectativa pelo anúncio acontecer no dia 2 de janeiro, o fim da novela, o fim da negociação, apesar do lado do jogador garantir que isso ainda não está fechado.
mas está bem próximo disso. É muito difícil que o Bernabei não seja jogador do Internacional, mas aguardamos, porque a qualquer momento tudo pode mudar, a situação não está anunciada, não está assinada ainda, e cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, e a gente vai esperar aqui acompanhando passo a passo tudo que está acontecendo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!